todo o departamento médico, praticamente, com exceção de 1, 2 personagens, foi demitido. Departamento. Quem manda não pode ser o Ronco, quem manda tem que ser o Boto. O Boto foi trazido para o Brasil para isso. Meu amigo do Esporte Like, estamos aqui, vamos falar do Flamengo, que o Flamengo volta hoje para os treinos e vai encontrar muita coisa diferente dentro do departamento. Os funcionários que foram demitidos, Boto fazendo uma limpa aí no Flamengo, gente que voltou aí, gente que está se adaptando ao novo esquema do Flamengo e os novos jogadores, né? Mauro César Pereira vai trazer aqui esse choque de gestão que está acontecendo dentro do Flamengo e vocês vão sentir a diferença que está acontecendo dentro do Flamengo, os absurdos que também ainda continuam. Mas vamos ver que o Mauro César tem muita coisa para falar. Você postou no seu blog uma postagem bem interessante, inclusive você falou com o presidente do Flamengo sobre um conflito Boto-Runco, do time voltou de férias com surpresas, já tem um conflito de ideias entre Boto e o Runco, que é o novo chefe de departamento médico do Flamengo. É isso, Mauro? Essa é uma das coisas postadas por você. A outra é a história da mudança geral, né? Demissões em massa, lá que a gente vai falar também. Mas primeiro me conta essa história, conta pra gente essa história desse primeiro conflito, vamos dizer assim, primeira faísca. Eu antes queria fazer uma ressalva, né? Eu não acho que seja golpe de mestre, Tironi, o que fez o Internacional. Isso é uma excrescência, né? Sim, você pega verdade, um jogador, não paga, aí você vende claro. que é lucro. Quer dizer, isso é o fim da picada. Ainda tem coleguinha para fazer média com torcida, vai ao microfone aqui a colar e fala que é contra o fair play financeiro. Cara, como é que você pode ser contra um negócio que é para regulamentar uma bagunça que é o futebol brasileiro? Onde já se viu você comprar... Eu compro um carro, trabalho como motorista de aplicativo, ganho dinheiro, aí eu vendo, não pago o carro de quem eu comprei, dou um calote no cara, aí eu vendo para um outro com lucro, já ganhei dinheiro com esse carro e vou para poder pagar o outro sujeito que me vendeu o carro. Tem razão. Isso, gente, isso não tem cabimento. E a CBF não faz nada, ninguém faz nada. Não tem nada. Isso é uma vergonha. Eu não sei como é que um clube do porte do Internacional se submete a essa vergonha, se submete a isso. Isso daqui não é só o Corinthians, a gente fala sempre do Corinthians. O Corinthians é o campeão desse negócio, mas não é só o Corinthians. É o modo de operante do futebol brasileiro. Tem que acabar, gente. Tem que mudar, não é possível. A gente vai viver nessa sacanagem a vida inteira. Isso é uma piada, né? Enfim. Aí são duas coisas que estão acontecendo no Flamengo. Primeiro, eu publiquei ontem no meu blog o vídeo que o BAP gravou 13 dias antes da eleição, assegurando o vídeo direcionado aos funcionários do Flamengo, dizendo que não haveria demissões, que era um boato, um rumor, que teria o objetivo de prejudicar a sua candidatura. Pois é, nos 4 primeiros dias úteis de 2025, ou seja, os primeiros dias úteis da gestão dele, de fato, com o presidente do poder, o Flamengo demitiu dezenas de pessoas. Ela tem perto de 40, 50 pessoas. Todo o departamento médico, praticamente, com exceção de 1, 2 personagens, foi demitido. Todo. O novo diretor-geral, que substitui o antigo CEO, que era o Belotti, é o Paulo Dutra. Esse executivo ele trabalhou lá, fez um trabalho importante na reestruturação financeira do Flamengo, muito mais importante do que o do ex-presidente, que muitas vezes é citado por desinformação das pessoas. Ele sai em dado momento para trabalhar numa empresa porque recebeu uma proposta, mas ele voltou agora ao Flamengo. O Paulo Dutra, ele teve o quê? 2 dias? 1 dia? 3 dias? Para avaliar esses funcionários? As demissões na parte administrativa, em setores específicos do Flamengo, são vários. Ou no passado por ele, ele mal teve tempo de avaliar esse pessoal. E aí tem torcedor que acha, não, o departamento médico era ruim. Era ruim por quê? Porque o jogador se machuca? Se machuca por quê? Porque o departamento médico é ruim? Ou porque o calendário é péssimo? Ou porque, como vocês falavam do Neymar, eventualmente o jogador também não se cuidou? Ou porque foi uma fatalidade? Ou porque o gramado é ruim? É culpa do nutricionista? É culpa do fisioterapeuta? O Casal estava falando, o fisioterapeuta funciona se o jogador se dedicar. É culpa do atleta, dos profissionais ou do nosso futebol? Demitiram todo mundo praticamente. Tá? Não sobrou praticamente ninguém. Né? Então, por que isso? Houve uma mudança no comando do departamento médico, saiu o Tanuri, que era muito questionado, né? Eu não estou dizendo aqui que ele não possa ser questionado, pelo contrário, entrou Zé Luiz Runco, que já foi médico do Flamengo há muitos anos, e todo mundo saiu. E em vários setores saíram diferentes profissionais do Flamengo. Uma coisa é você fazer ajustes
em setores que não estão funcionando, um ou outro personagem que não está funcionando. O cargo de confiança, a gente entende, você tem um cargo de confiança, mudou o poder, a tendência é você ser substituído por alguém da confiança de quem está assumindo, a gente sabe disso. Mas não é o caso. Em diferentes níveis hierárquicos dentro do clube, houve demissão. Então, primeiro que o presidente prometeu em campanha. Está gravado, está lá o vídeo, está lá no blog, está aí no UOL. E aí, de repente, ele manda esse pessoal todo embora. Já não é legal. E contratou alguns sócios como gerentes, são 4, gerente e diretor, 4 ao todo, que foram apoiadores de sua campanha. Tem vídeo também no meu blog da campanha no qual eles aparecem ali declarando apoio ao presidente. Então, o cara apoia, é sócio e vira funcionário. Isso é legal. E aí, na entrevista que o BAP me concedeu via WhatsApp, ele disse, não, o Flamengo não tem compliance. Tem, eu coloco, inclusive, o link para as pessoas acessar lá o compliance do Flamengo no meu blog. Então, ou seja, todo o departamento de futebol foi eliminado praticamente, pouca gente sobreviveu. Por exemplo, eles tiraram o nutricionista de performance. O pessoal está confundindo. Não é o nutricionista ou a nutricionista que trabalha com refeitório. É o que trabalha com elenco, viaja com elenco. Quando o jogador está com aquela barrinha ali, chupando aquele saquinho ali de proteína e tudo, aqueles elementos que eles consomem durante o jogo, no intervalo, né? É o nutricionista de performance que faz aquele acompanhamento, que fornece aquilo para os caras. É um cara que dá apoio para o atleta no jogo. Gente, o mundo inteiro tem isso. Ora bolas. Então, são caras que fazem um papel bem específico para a manutenção das condições físicas e a alimentação do atleta antes, durante e depois do jogo. Essa função foi a priori eliminada. Pode ser que volte atrás, que eu já apurei e escrevi no blog, que alguns jogadores, ao saberem da novidade, mesmo antes de voltar das férias, já se manifestaram que, pô, peraí, como assim? E aí tem uma situação que é bem curiosa, mas que ilustra bem, que é um bastidor que a gente apurou, que é o fato de existir dentro do CT do Flamengo uma mesa de fute-mesa. A mesa de fute-mesa, para quem não sabe, é mais ou menos uma mesa de ping-pong, um pouco curvada, né? Onde você joga ping-pong com a bola de futebol, e sem raquete, e sim com os pés. Né? E os jogadores gostam disso. O Neymar, que vocês estavam falando, adora isso. Até eu ilustrei o post com a foto do Neymar jogando esse negócio aí. E eles usam no aquecimento e tudo mais. O novo diretor médico teria chegado no local, viu aquilo ali e perguntou: o que é isso? Aí perguntou ao fisioterapeuta: para que serve isso aqui? O fisioterapeuta: não, para nada. Do ponto de vista da fisioterapia, para nada. Então tira. O Boto, quando soube, fala: não, mantém. Porque o Boto sabe que os jogadores gostam daquilo. Para que ele vai arrumar uma encrenca já para ficar criando pelo em ovo? Então, existem claros choques de ideia, e tem uma entrevista que foi concedida a um blog chamado Fora do Jogo, há alguns meses, pelo Zé Luiz Runco, em que ele coloca em dúvida, primeiro ele discorda, é um trecho muito importante, ele discorda dos jogadores serem poupados, preservados, ele acha que o jogador tem que jogar. Bem, o futebol mudou muito, né? Muito físico, a gente sabe, discutimos muito sobre isso. Esse é um ponto. E o outro é que ele coloca até em discussão, quase que em dúvida, ele coloca na berlinda, digamos assim, muitos dos recursos que são utilizados hoje para acelerar a recuperação, prevenir lesões, etc. É o contrário do que o BAP falou na posse. Eu ponho até o link para o discurso de posse dele, né, no meu blog, onde ele fala de minutagem, de formação de elenco, dos cuidados, e isso teria feito parte, ele fala isso na sua apresentação na posse, que foi de 18 de dezembro, da conversa com o Boto. Porque a gente é óbvio, o Boto é um profissional do futebol, não quer profissionalização. Você vai ter um diretor executivo que fala: isso aqui não serve, essa ferramenta para curar o jogador é bobagem, aquilo ali, não, isso é besteira, isso aí não previne lesão nenhuma, joga no lixo, essa mesa aqui não serve também. Gente, isso não é profissionalismo, isso é uma volta ao passado. Então, o Flamengo podia adotar o Fred Flintstone, então, como seu novo mascote. Então, é uma coisa assim, confusa, um choque de ideias muito claro. E os jogadores que se representam hoje vão encontrar um outro ambiente, uma outra situação, por conta de mudanças bruscas e, me parece, muito exageradas. Porque não é possível, Tirone, que o Flamengo tenha saído de 400 e poucos milhões de faturamento para 1 bi e 300 nas duas gestões do Landim, que tem um monte de coisas que a gente pode questionar o Landim, mas várias, e já o fizemos. Mas você sai de 400 e poucos milhões para 1 e 300 e só tem competente no ambiente de trabalho, não é possível. Como se avalia os profissionais do clube em tão poucos dias? E o próprio BAP fala que alguns foram até demitidos porque apoiaram a candidatura do Landim. Mas se o cara for um bom funcionário, qual é o problema? Ele não pode continuar? Tudo bem, você apoiou outro cara, mas faz seu trabalho aí e acabou. Tu é pago para isso. Será que não pode? Tá bom, não pode isso. Mas pode o sócio apoiar o Flamengo e depois virar funcionário? E qual a qualificação que essas pessoas têm? E no blog eu pergunto: não era melhor fazer um processo seletivo? Não, não precisa, porque já tem as pessoas ali. Olha, começo muito ruim, muito confuso, muito tumultuado. E
preocupante demais. Isso aí para estourar dentro do campo, estou falando hoje, tá? Dia 8 de janeiro. Isso para explodir dentro do campo não demora muito, não. Outra coisa, hoje também, mais um aniversário da morte dos garotos do Ninho, ninguém até hoje foi responsabilizado, é sempre bom lembrar. Mais um mês, aliás. Aniversário daqui a um mês. Daqui a um mês serão 6 anos. 6 anos, 72 meses. Hoje, 71 meses da morte dos meninos, ninguém foi responsabilizado pela justiça até hoje. Olha, para quem fala que vocês não falam dos meninos do Ninho e tal, o Mauro, rigorosamente, todos os meses, ele lembra dessa história terrível, essa passagem terrível da história do Flamengo. Agora, bom... A grande questão é o seguinte, o cenário é, os jogadores estão de férias, o médico chega e fala, tira isso, muda aquilo, pé na porta, irmão. Não é assim que funciona. Para cobrar do jogador, cobrança profissional, não é na porrada. Não vai resolver. Não. Esse elenco já derrubou o técnico. Não foi um, não. Tá? Eu ia te falar o elenco é empoderado, os jogadores são campeões, eles são campeões da Copa do Brasil. Esses caras ganharam muitos, ganharam Libertadores. Não é elenco que o Jorge Jesus pegou que não tinha história no Flamengo. Os caras têm história no clube, história recente. O Plata chegou ontem e já fez um gol de título. Esses caras estão empoderados. E lidar com o elenco assim, ainda mais no futebol de hoje, não é simples. Você tem que ter uma certa habilidade. A cobrança tem que ser feita da maneira certa. O que eu sempre questionei foi a falta de cobrança profissional. Que é, por exemplo, por que o Gabriel Barbosa foi punido? Porque ele não teria feito o exame direito lá, do antidoping, aquela coisa. Foi suspenso e ficou em casa um tempo sem poder frequentar o CT. Como ele foi recebido, vocês se lembram? Com um corredor de aplausos. Isso. Por quê? Por que aquele corredor de aplausos? Quem teve essa genial ideia? E quem não teve autoridade fala, não, ele tinha, na boa, ele tinha que chegar em silêncio, na dele, ir para a sala do chefe imediatamente, palma, um circo, uma palhaçada. Aquilo foi uma coisa patética, só para ilustrar. Então, cobrança profissional é cobrança profissional. Quando a coisa não está funcionando, o jogador tem que ser cobrado, o técnico tem que ser cobrado, eles são pagos para isso. Não se trata de você achar que todos os profissionais que estão no entorno são incompetentes, porque alguém se machucou. Então, Pedro se machucou na seleção. A culpa é do nutricionista, a culpa é do fisioterapeuta, a culpa é do enfermeiro, a culpa é do sei lá o quê, nem do médico do Flamengo. Não é. Se machucou lá, no treino da seleção. Alguém pode especular, não, mas se ele não tivesse jogado, o outro jogar, pelo amor de Deus, é muita pretensão. Nem médico pode fazer essa especulação. Como é que você pode afirmar um negócio desse? Uma lesão que o cara teve lá dentro do joelho, no gramado XYZ. Então, a grande questão é o choque de ideias e a maneira que o médico chega interferindo em tudo. E tem um novo chefe, gente, dentro do departamento. Quem manda não pode ser o Ronco, quem manda tem que ser o Boto. O Boto foi trazido para o Brasil para isso, para organizar o setor, para botar a ordem na casa e para fazer cobrança profissional também, que não sabemos qual a sua capacidade nisso, porque ele jamais ocupou essa função num clube do tamanho do Flamengo. Ele dirigiu clubes menores lá fora, e do Benfica ele era scout. Não tinha toda essa responsabilidade. Mas ele se disse preparado, que se preparou para isso. Vamos ver com o tempo. Aí quando você chega no local e tem alguém tomando decisões paralelamente a você, o que é isso? Não pode. Claro que não pode. E o discurso de um cruzado com o que a gente sabe, imagina que o Boto pensa, ele vai dar uma coletiva e pode até falar sobre isso talvez, é totalmente conflitante. Porque se o Boto chegar no Brasil falando, joga todo mundo, não poupa ninguém, isso aqui é besteira, não sei o quê, não vai recuperar jogador, então acabou. Exatamente.